E bem-vindos a mais um DNA Cash. Eu sou a Lívia Maria Guedes, estou aqui com vocês mais uma vez. Hoje tenho a honra de receber Amanda Sanches, gerente de marketing aqui na Genera. Amanda, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui. Obrigada a você, é um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui também com a Bia e com você hoje. Tenho certeza que vai ser um conteúdo incrível. E uma convidada maravilhosa, temos, né, Amanda e eu, a grande honra de receber conosco aqui hoje Bia Moremi, CEO e diretora criativa da Bráfrica Viagens. Bia, que alegria, que honra te ter aqui com a gente, seja muito bem-vinda e é um prazer imenso te receber aqui hoje. Obrigada, a honra é toda minha. Bia, conta pra gente um pouco da tua história. Quem é a Bia Moremi, de onde a Bia Moremi é, o que a Bia Moremi já fez, o que a Bia faz hoje? Bom, gente, primeiro, né, muito prazer e também muito obrigada pelo convite. A Genera e a Bráfrica já tem uma parceria de anos, então, assim, é uma grande felicidade, depois de toda essa trajetória, poder vir aqui contar para vocês um pouco de tudo que a gente viveu, passou por pandemia e, enfim. Bom, a Bia Moremi é uma jovem empreendedora, mulher independente, que criou a Bráfrica dentro de uma vivência não esperada, né? Então, eu sou bacharel em Química. Eu trabalhava há 10 anos como executiva de Química na área de meio ambiente, quando eu tive a ideia de criar a Bráfrica, que foi uma ideia que veio durante uma festa. Então, eu estava conversando com um amigo meu que é do continente africano, e falando para ele, cara, já fui tantas vezes para a Europa, assim, e sempre quando tem, né, férias, eu guardo dinheiro, e aí quando eu vou viajar, meu dinheiro volta todo para a Europa. Para onde é que eu vou se eu quisesse viajar no continente africano? Aí ele me disse assim, olha, você é a segunda pessoa a vir me perguntar isso. Será que eu não tenho uma oportunidade de negócio aí? E ao ouvir isso, né, no meio da festa, minha cabeça explodiu. Eu falei, bom, é isso. Então, é uma agência de viagem, o nome vai se chamar Bráfrica, que é a conexão de Brasil e África. A gente vai fazer o teste de DNA em todas as pessoas pretas do Brasil e vai levar todo mundo pro continente africano. Isso tudo foi pensado num rolê. No rolê. Eu estava numa festa chamada Discopédia, que é uma festa preta com música de disco que acontece toda terça-feira aqui em São Paulo. E eu acredito que, assim, né, a festividade, a alegria, tá muito no DNA da Bráfrica, assim, das experiências que a gente proporciona. Porque eu acredito que pessoas em situações festivas, a nossa criatividade, ela flui sem limites. Uhum. Então, você se dispõe a criar coisas que, se você tivesse ali das 8 às 5, muito provavelmente você não acreditaria, né? Não investiria a sua energia naquilo. Você tá com a cabeça fluida e mais aberta, né? Do que quando você tá ali num processo de dia a dia, de trabalho, que você tá focado em alguma coisa, você se abre mais para as possibilidades e para observar o mundo, né? Exatamente. E aí eu falei, bom, é isso então. A gente vai fazer o teste de DNA em todo mundo que é preto, que quer viajar, e levar todo mundo pra África. E é isso, assim, eu passei a minha festa inteira criando um plano de negócio. Mas nesse momento você já tinha feito seu teste de DNA? Ainda não. Então, assim, a minha vivência com ciência e tecnologia vem muito da faculdade e no trabalho, né? Então, eu era executiva de um laboratório de análise ambiental. Então, quando, assim, tanto indústrias ou desastres ambientais que acontecia, assim, em extensão de Brasil inteiro, as amostras laboratoriais iam parar lá no nosso laboratório, que era um laboratório de referência. Então, essa coisa, assim, de laboratório, química, equipamento, sempre fez parte. Eu acho que por isso, conectar a viagem e DNA, né, e tecnologia foi algo muito simples para mim, muito direto. E eu sempre gostei de viajar. Eu tenho um TEDx no qual eu falo sobre o quão transformador é viajar. Então, assim, pra mim, viajar sempre foi um ato terapêutico. Então, se eu tava feliz, eu viajava. Se eu tinha levado um pé na bunda, eu tava triste, eu viajava. Me identifico. Não é? Eu já viajei pra comemorar que eu arrumei um emprego. Já viajei depois que eu fui demitida de um emprego. Eu falei, eu vou pegar o dinheiro e vou viajar. E tem vários formatos, né? Você pode viajar sozinha, com amigos, com família, mas Sim. É muito engraçado o fato de você sair daquele lugar, você conhecer uma cultura nova, você se abrir para conhecer novas pessoas, você entende que o mundo é muito maior do que a caixinha que você vive. Eu falo, sempre brinco, e é muito verdade, né? Mas realmente viagem, ela é o melhor investimento que você pode fazer, né? Eu falo, eu não consigo nem encarar como um custo, porque
Eu falo, se eu pudesse, eu viajava todo mês, assim. Sim. E a pessoa que você é quando parte é diferente da Da que pessoa volta, que com volta, certeza. né? E é um tipo de vivência que ninguém vai tirar de você. Diferente de um bem material, que dependendo ali pode acontecer alguma coisa, a não ser que dê uma paulada na sua cabeça, você não vai esquecer, né? E mesmo se você um dia esquecer, você vai ter as fotos e os vídeos ali para te lembrar daquilo que você viveu. Então, criar essa conexão dentro de um ambiente festivo, com alguns drinks também ali, para deu todo esse tempero de criar a Bráfica. Só que eu não fazia ideia de como criar uma agência de viagem, de como fazer aquilo que eu tinha acabado de inventar. Eu falei, bom, no dia seguinte, eu fui lá, estava no escritório da empresa, assim, como criar uma agência de viagem? E comecei a pesquisar. E aí, enfim, pesquisei e entendi que, por exemplo, para abrir o CNPJ de MEI, eu poderia continuar sendo contratada CLT, então não era uma questão, e foi o que eu fiz. Então, eu fiquei ali gestando essa ideia desde setembro até janeiro. Janeiro eu abro o CNPJ da Bráfica e permaneço até o final do ano trabalhando para a Bráfica e pro laboratório. E aí, eu peguei uma onda muito bacana de outros empreendedores que também estavam abrindo empresas na área de afroturismo. Então, eu consegui me unir com essas pessoas, de alguma forma. Então, assim, acho que, sei lá, com 3 meses de Bráfica, eu estava gravando um podcast para Band News. Com 6 meses de Bráfica, eu fui convidada para ir para a África do Sul pelo governo sul-africano. E aí começou a ficar difícil a conciliar as duas coisas, né? Eu lembro que eu marquei um dentista próximo do estúdio da Band News para conseguir ir no dentista gravar o podcast e depois voltar para o trabalho, sem que aquilo fosse uma grande questão. Quando chegou novembro de 2019... Eu abro o CNPJ em janeiro de 2019. Quando chegou novembro de 2019, a Bráfica já tinha trabalho, já tinha, assim, produto dentro de casa e viagem para entregar para 5 meses. Até depois do carnaval de 2020. Eu falei, cara, acho que tá dando certo. E eu guardei ali, né, uma grana para poder... começo de empresa é sempre uma incerteza, né? Então, eu guardei ali uma grana para poder manter o meu estilo de vida. Eu sou capricorniana, eu sou daquele tipo de pessoa que não consegue fazer uma conversa sem falar o próprio signo. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, tenho aqui dinheiro para 2 anos desculpa, 1 ano de vida, sem mudar o meu padrão de vida. A Bráfica, daqui até 5 meses que vem, tem trabalho dentro de casa. Acho que posso pedir demissão. Pedi demissão em novembro de 2019. Tirei ali... E novembro é o mês da consciência negra. Então, assim, trabalhei pra caramba na Bráfica. Dezembro eu tirei de férias. Janeiro eu já comecei a ter cancelamento por causa da pandemia. Porque alguns clientes de fora, né? A gente tava... como a Bráfica tava nascendo, todas as oportunidades que vinham, eu pegava. Então, a gente tinha um grupo de norte-americanos que ia vir pro Brasil assim que o carnaval acabasse para conhecer São Paulo e Rio através dessa perspectiva negra. Eles cancelaram a viagem. Aqui no Brasil, as viagens ainda aconteceram. Então, em janeiro, a gente conseguiu fazer Ouro Preto. Fevereiro, a gente fez Salvador, a festa de Iemanjá, e aí foi a última. E aí, na que fechou, a gente só foi levar pessoas para viajar depois de 19 meses. Então, a pandemia bateu. Eu era uma pessoa recém-pedida demissão, fazendo, sei lá, 3 meses que eu vou acreditar no meu sonho, eu vou trabalhar por conta própria, e dei de cara com a parede. E eu empreendi numa área que, assim, sumiu, virou pó durante a pandemia. A gente não podia ir no supermercado, né? Eu não sei se você se lembra, mas eu peguei fila para poder entrar no supermercado. Eu trabalhava com turismo em 2020. No auge da pandemia, eu trabalhava numa agência de viagens. Então, eu acompanhei todo o processo e foi realmente muito difícil. Dramático, né? Assim, extremamente dramático. Não é uma Porém, questão de certeza. você consegue migrar. Eu trabalhava com educação na época. Você tem alternativa de migrar para o online. Agora, viagem, turismo, você não tem o que fazer. Tá tudo fechado, Até né? tentaram Sim. fazer uns tours online. Tour online. Então, eu me recusei a fazer tour online. Eu falei assim, gente, não, eu prefiro fazer outra coisa, que a gente vai chegar nesse ponto da conversa, mas assim, o tour online não, porque quando você tá viajando, é o teu corpo como um... Eu digo assim, pra mim viagem, né, pra
quem trabalha com educação, eu acho que viajar é uma das ferramentas educacionais mais eficientes que tem, porque você tá aprendendo com o teu corpo inteiro. É a tua pele que tá naquele lugar, é o cheiro do lugar, é o som daquele lugar, é o visual, é o sabor, que a gente consome. a energia, é o que tá ali fora do tangível. Então, assim, quando você tenta trazer essa experiência, traçar um paralelo dessa experiência com a tela, acabou, morreu, assim. Eu falei, cara, não vou fazer tour online. Não fiz. E aí, eu emburaquei numa depressão forte, assim. Eu fiquei, acho que 1 mês e meio sem querer sair do quarto, sem acender a luz, sem querer ver a luz do dia, assim. Então, e na época eu morava com mais 2 amigas no centro de São Paulo. E aí, eu sei que chegou num ponto que elas falaram assim, olha, a gente tá começando a ficar preocupada. Acho que, assim, sei lá, chamar sua mãe, conversar com a sua família pra te ajudar. Mas antes de chegar nesse ponto, assim, eu meio que consegui dar uma respirada porque é isso, assim, já que a empresa tinha virado pó, eu precisava canalizar ali a minha criatividade, a minha ação em algum lugar. E aí eu até comentei, né, pra você, Eli, na nossa reunião, que eu me voluntariei para ser professora de química de reforço do Enem. Que o Enem não tinha sido cancelado, né? E eu achei aquilo um super absurdo. E eu falei, bom, quem quiser, gente, aula online aí de química, reforço para poder fazer a prova, tô aqui. E aí aquilo me deu um gásinho, assim, novo, de tipo, eu tenho uma reunião, sabe, assim, eu tenho uma coisa para fazer. Imagino, ela capricorniana, com toda essa energia, tipo... E se planejou muito, né? Foi muito o processo do eu tenho 1 ano para manter minha qualidade de vida, 5 meses de projeto, então vai dar certo, né? É muito engraçado e como a gente aprende, né? Porque planejar não resolve nada, né? A gente cria uma vida... Vem o universo, a gente cria toda uma vida e tal, falando... Não quero, vamos jogar. Mas o quanto a gente aprende, né? E o quanto que a gente amadurece muito mais num momento como esse do que se a vida segue no seu fluxo normal, né? Não, tanto que assim, né? Já entrando pra conexão entre Bráfica e Genera... O que a Bráfica saiu da pandemia é algo completamente inalcançável dentro da minha criatividade antes de pandemia. Sim, porque foi algo muito natural. Eu conheci o Ricardo há muitos anos atrás, via amigos em comum. E o fato de eu ser da química e ele da medicina, a gente meio que sempre meio que seguiu ali um outro. E na época ele já tinha a Genera dentro de uma incubadora da USP. Sim. E eu achei aquilo muito fantástico. Eu falei, massa. Eu sempre tive vontade de empreender, mas nunca tinha achado um campo, assim. E empreender com química... É difícil, né? Aí eu assim, gente, não quero abrir um laboratório. Não sei. Então, nunca tinha achado ali, né? E aí, quando eu tive essa ideia de fazer a agência junto com o teste de DNA, eu falei, bom, eu vou indicar a empresa do Ricardo, vou indicar a Genera, né? Em 2019, a Genera estava saindo dessa coisa de ser uma empresa menor para acelerar. Então, a gente, assim, né? A Bráfica era uma ideia e a Genera já era uma empresa mais consolidada, mas pegou meio que uma rampa as duas, assim. E a Genera esteve com você, então, desde a concepção. Desde quando você imaginou, você já pensava nessa questão da viagem casada com o teste de DNA. Sim. E o motivo de você pensar na viagem com o teste de DNA? De onde... Sim. Qual a inspiração? Sim. Então, como eu queria fazer essa conexão de Brasil e África, a gente sabe, né, que toda a nossa ancestralidade, principalmente de pessoas afrodescendentes, ela foi ativamente apagada pelo governo, né? Não foi um acidente, isso foi um plano de governo. Então, a gente não sabe da nossa ancestralidade. E quando a gente diz assim, a gente não sabe da nossa ancestralidade, vai fundo ao ponto de eu, Beatriz, não tenho um sobrenome que possa me dar um traço no qual eu consiga tentar encontrar alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um sobrenome Singh. E aí o Singh, ela foi pesquisar e viu que é uma tribo indiana, daqueles monges e tudo mais. Então, assim, cara, devo ter alguma coisa de Índia aqui na minha... Você tem um norte ali, um traço. Agora, o Bia Moremi é um nome adotado enquanto empresária. É o meu business name. Mas, assim, Santos de Souza tá me dizendo o quê? Esses são os meus sobrenomes. Aí você fica assim...
tá me dizendo colonização, mas colonização e para por aí. E aí eu falei, bom, o teste de DNA é uma possibilidade de você ter ali uma janela, né? Eu digo para as pessoas, não é a panaceia, não é a grande, né, porta de Wakanda, mas é uma janela na qual você vai ter ali um espaço geográfico para mergulhar e querer procurar mais, né? Querer saber mais sobre isso. Então, bom, vamos fazer o teste de DNA nas pessoas e vamos incentivar para elas irem ao continente africano a lazer. Na época, eu estava muito próxima de uma amiga que ela tem descendentes espanhóis, então ela dançava flamenco, cozinhar paella e fazer aquilo uma vez por mês, era uma questão para ela, e eu sempre assim, tipo, e eu? Vou fazer o quê? Eu vou dançar o quê, sabe, assim? Então, pra mim, era muito nítido, assim, essa falta de ter uma referência. Então, quando a ideia veio, ela veio como um todo, ela veio inteira. E aí, quando a pandemia bate, eu tive ali, né, esse momento de retração total. E aí, logo depois que a gente entendeu que a pandemia não ia ser 15 dias, que a gente não ia só ter um tempo para ler todos os livros que a gente queria ler, veio aquela onda do você tem que se reinventar. Seu negócio precisa se reinventar, você tem que se reinventar. Então, era a pauta, né, em todos os lugares, como se reinventar. E aí, quando falavam isso para mim, você tem que se reinventar. Eu falei assim, eu ficava com ódio, que eu falei, eu já criei algo que é muito legal, e como é que eu vou inventar outra coisa? Eu não sei o que eu vou fazer. E aí, nesse momento, assim, de ócio, que era quase que uma constante na vida de todo mundo durante a pandemia, eu falei pra Ali, assim, é uma história que às vezes eu conto, às vezes não, que eu estava num domingo de manhã, acordei e fui assistir Rei Leão. Eu acordo muito cedo. Eu sou a pessoa que acordo mais cedo do que eu gostaria. E aí eu fui assistir Rei Leão. E aí, que eu estou assistindo Rei Leão, assim, na hora que eu vejo a cena do Rafiki, que é o macaco, batendo na cabeça do Simba, e falando assim pra ele olhar na água, olha direito, você tem um passado, você tem que voltar, né? E você tem uma relevância voltando, você tem uma importância voltando. Eu falei, tá aí, a Bráfica é o Rafiki. Você já me ganhou nas suas referências. A pessoa que pensa numa empresa, no rolê, e depois pensa em como continuar assistindo Disney, ela tem toda uma operação. Gente, é isso. Se é uma pessoa criativa, você só joga as coisas, ela vai montando as pecinhas, muito assim. Bom. É muito desperto, aberto aos sinais. Porque nem todo mundo tá. Sim. Mas eu falo que a criatividade, né? As pessoas têm essa provocação, né? Você tem que se reinventar, você tem que fazer. Não é assim, você não se obriga a ser criativa. Você não fala, nossa, eu preciso ter uma ideia genial, deixa eu ficar aqui 5 minutos que essa ideia vai vir. Sim. A criatividade, ela vem do quão você consegue olhar oportunidade em coisas aleatórias, porque é isso. Quando você fala, nossa, vai pensar numa solução para sua empresa assistindo o Rei Leão. Se você tá aberta, o tempo todo, a criatividade, eu tenho uma referência, eu olho aquilo, como que eu consigo colocar isso no meu lugar? Sim. E é a referência do que você tá vivendo, né? Eu lembro que quando eu era mais nova e lia O Pequeno Príncipe, as pessoas falaram, você vai ler esse livro em vários momentos, e em cada momento ele vai te pegar de uma forma diferente. Porque é muito atrelado ao momento de vida que você tá passando. Sim. E como que você tá olhando o mundo, a sua perspectiva de olhar pro mundo naquele momento, assim. Mas muito legal mesmo. Isso, assim. E aí eu falei, bom, beleza, então a gente vai fazer esse rolê de trazer essas pessoas de volta ali pra sua ancestralidade, pro teu passado, mas olhar para esse passado de uma forma mais subjetiva, mais gloriosa, mais festiva. E eu falei, bom, beleza. Aí eu falei, tá, ok, então é isso. E eu elenquei, assim, eu falei, o que desperta a atenção das pessoas quando elas vão viajar? Aí eu falei, bom, comida, todo mundo, né? Vai viajar, o que você comeu? Então, comida, a língua que as pessoas falam, a maneira como as pessoas se vestem. E aí eu falei, bom, tenho aí algumas coisas que eu gostaria de trazer pra mesa das pessoas, pra casa das pessoas. Ninguém tá mais viajando. Viajar ao continente africano já é algo bastante desafiador por conta da malha aérea, que a gente não tem uma malha aérea decente que faça essa conexão. Agora tá um pouco melhor pós-pandemia, mas ainda assim muito difícil. Falei, bom, já era difícil, agora é impossível. Como é que a gente traz essas referências pra mesa das pessoas? E aí, me bateu, eu falei, bom, teste de DNA. Eu fiz o meu em novembro de 2018.
E aí eu fiz os dois. Eu fiz tanto da Genera quanto de uma outra marca norte-americana. E aí eu comparei, eu falei, cara, legal, massa, mas qual que é, tipo, a macarronada de domingo deles? Quem é a Anitta deles? Que cerveja que... Tipo, eles tomam... É cerveja que eles tomam quando vão sair pra rolê? O que tá acontecendo? E aí, eu senti falta disso, né? Porque você... Uau, nossa, que legal! E diferente de, tipo... Putz, você tem ancestralidade italiana. Aí você fala, opa, Andrea Bocelli... Uma Tem várias macarronada, referências. né? Você Uma tem pizza. uma pizza, né? Vou pra Nápoles, vou pra Roma. Você consegue elencar ali, sei lá, tranquilamente umas 30 coisas, assim. Características, né? Desde comida, Há música, gestos. Por isso tudo, que eu falo alto, por isso né? que grito. Eu mexo... Não é? Indiano. Exato. E aí eu falo assim, não, putz, legal, eu venho do oeste da África. O que isso me diz? Silêncio. Muito legal. Se não silêncio, desgraça. Certo? E aí eu assim, pô, como é que eu faço pra preencher essas lacunas? O que eu posso fazer? Então aí eu falei, bom, tá, vou ligar na Genera. Oi, tudo bom? Eu queria falar com o Ricardo. Quem é? Eu é a Beatriz da Bráfica. Essa Beatriz da Bráfica. Isso, Beatriz da Bráfica. Ele falou, o Ricardo não pode falar. Eu falei, bom, posso deixar o número? Deixei o número. Eu recebo um WhatsApp do Ricardo, aí o Ricardo vê a minha cara, minha foto e fala assim, Bia, quanto tempo? Aí eu, opa, Ricardo, e aí, beleza? Aí eu expliquei pra ele o momento que eu tava e tudo mais. Ele falou assim, cara, tamo junto, bora fazer. Fala com fulano, fala com Beltrano, você processa os pedidos internamente e toca o barco. Eu falei, legal. E aí o que eu bolei foi, a pessoa faz o teste de DNA, assina uma autorização pra gente você poder acessar o resultado dela e através do resultado dela a gente prepara um pack de diversas experiências online e offline que vão trazer mais informação sobre o resultado que ela acabou de descobrir. Isso é muito incrível, né? Então, Muito É bacana. muito legal pensar, porque você falou sobre você uniu coisas muito incríveis juntas, né? Porque você falou sobre a questão de viajar e de como você volta diferente, e você conseguiu vincular a viagem com um autoconhecimento muito necessário, que é uma coisa que as pessoas precisam ter mais, né? Ter repertório sobre você, sobre a sua cultura, sobre sua ancestralidade, sobre quem você é para se formar. Porque você entende de onde você veio, você entende as suas raízes, você se molda diante do contexto de vida que você tem, né? Então, das pessoas que convivem com você, das viagens que você faz, da forma que você escolhe viver, para você se tornar a pessoa que você quer ser efetivamente, né? sim. E você conseguiu juntar, ajudar as pessoas a se conectar com o passado, ajudar essas pessoas a terem referência, porque a gente sabe que a genética ela também partiu de uma, né, puxando muito mais o lado europeu, então a gente começa a trazer muito mais o lado africano, você dá voz para essas pessoas, você trazer repertório para elas explorarem isso, se conectarem dentro do mundo Sim. e se saírem de lá. E se Eu tenho posicionarem. certeza, se posicionarem. Eu tenho Sim. certeza que as pessoas que passam por essa experiência, elas literalmente saem 100% transformadas. modificadas. Sim, não, completamente. Incrível, incrível E mesmo. aí, aí resumindo, o que era essa experiência? Era um jantar para 2 pessoas que a gente entregava na casa da pessoa com base no DNA dela. Então, tipo, oeste africano, tá? Qual que é o principal país ali? Angola. Então, a gente entregava um jantar angolano, com referência angolana para aquela pessoa. Tinha aula online de quimbundo e uma consultoria de moda, no qual a pessoa entenderia ali referências visuais, estéticas que ela quer aplicar. Então, o coquibanto, por exemplo, os adornos, né? Adorno de pescoço, adorno de rosto, de mão. Moda é comunicação, assim, da forma mais literal possível no continente africano. Então, você comunica se você tá solteira e tá na pista, usando algum adorno. Então, assim, é comunicação literal, social do dia a dia, assim, né? E eu falei, bom, então, consultoria de moda, a aula online de quimbundo, no qual a pessoa vai ter essa referência, né, da fala ali, de línguas originárias, a comida, e eu elaborei também um livrinho, como se fosse um álbum de fotos ilustrado ali, para a pessoa poder colocar suas próprias fotos quando ela for viajar para o continente africano e tudo mais, porque a ideia era de criar esse desejo, tipo, estou conhecendo mais sobre essa região na qual vêm os meus ancestrais, e quando a pandemia sair eu quero viajar. Falei, massa, legal. Isso
Eu desenvolvi, sei lá, em 1 mês e meio, 2. O produto foi lançado perto do Dia dos Namorados, de 2020. E aí até compartilhei com você, né, Li? Eu falei assim, minha mãe, ela falou assim, Bia, incrível. Tô muito feliz que você encontrou alguma coisa assim pra canalizar sua Que dê criatividade, sentido, né? pra te dar sentido nesse momento, mas não se frustra se isso flopar. Obviamente ela não usou o termo flopar, mas enfim. Ela falou assim, não Muito se jovem. frustra, né? Muito jovem. Porque tá todo mundo numa situação meio desesperadora, né? É mercado, é farmácia e isso. Então, assim, vai, mas tenha ali a cabeça no lugar. Eu falei, beleza, eu não tenho nada a fazer, eu tô gastando meu tempo aqui, criando coisas, se vai vender, se não vai vender, é mais pra eu desopilar, assim. E aí foi um grande sucesso de vendas, assim. Mas olha que engraçado o contexto, né? E como a falta o não planejado acaba dando muito certo. Porque a pandemia, eu acho que ela estimulou muito um lado também que não de forma tão positiva, mas a questão da saúde mental virou um foco muito grande. E junto com esse ponto da saúde mental virar um foco e tirar um pouco do tabu também de as pessoas fazerem terapia, nossa, como se fosse um problema. As pessoas realmente passaram a querer se cuidar, porque o momento da pandemia foi muito problemático para muitas pessoas, né? Você se vê ali enjaulado dentro de casa, sem o contato com as pessoas, sem as coisas que te fazem bem. E começou a estimular muito esse processo também de você querer se entender mais, do autoconhecimento, Total. né? Talvez, se não tivesse tido esse processo da pandemia, essa ideia toda não tivesse, não que não for, acho que seria um caminho, mas ela não tivesse essa aceleração, Protagonizado essa ali, né? protagonizado de uma forma tão fluida, Não, né? eu concordo com você. E eu vou além, assim, eu acho que essa questão do autoconhecimento, né, do olhar para si, teve um grande palco ali, porque todo mundo se viu perdido, e todo mundo tinha aquela sensação de morte iminente, que você fica assim, meu Deus, e agora que vai ser, será que eu vou pegar esse negócio ou não? Mas também aconteceu a questão financeira. Muita gente que não perdeu o emprego, que estava ali dentro de casa, que continuou trabalhando, não tinha com o que gastar. Então, O barzinho foi embora, sair para comprar blusinha não estava mais acontecendo, você já tinha feito todos os pães que você achou que ia conseguir aprender a fazer e não tinha mais com o que gastar. Não é? Todo mundo surtou querendo fazer pão, lembra? E aí se tornou um do tipo, cara, que curioso, que legal. Assim, eu vou comprar um produto que vai me dar base e estofo para eu gastar um tempão aqui pesquisando e vendo referência, né? E planejando uma viagem para quando né, esse pandemônio todo acabar. Então, assim, foi algo que bateu muito na veia ali. Então, foi muito legal. A gente vendeu. E era um produto que, na época, assim, no ticket médio, não era a coisa mais barata do mundo. Era o teste mais em torno de R$700 pra pessoa ter essa experiência completa inteira. E vendeu pra caramba. E aí eu fiquei assim, olha! Não flopou. Olha o que eu fiz! Não flopou! Oi, mãe! Tudo bom? Então, não flopou. E aí foi muito legal. Você o desenvolvimento, né? Porque na parceria com a Genera, a gente desenvolveu ali um painel específico, né? Sim. O que é muito legal, porque a gente não traz só a ancestralidade, mas a gente traz a característica para vários outros pontos que são importantes relacionados à saúde também. Sim. E é um painel muito legal, assim. Como que foi o desenvolvimento? Como foi pensar, idealizar isso e criar isso para essa junção entre as empresas? Sim. Bom, essa questão da celebração e do teste de DNA ali performou muito bem entre 2020 e 2021. Quando a pandemia foi parando e os trabalhos, né, essa nossa vida outdoor, assim, voltou, a celebração em si, né, esse produto em si ficou muito difícil de ser entregue, porque eu mobilizava em torno de mais ou menos umas 10 a 12 empreendedores para conseguir. Então, era a motoboy, a moça que faz a comida, a moça que faz a aula online, a agenda da moça da consultoria de moda e por aí vai. Então, esse produto, essa celebração, ela meio que foi minguando ali e eu tenho vontade de reavivar esse produto dentro, né, da dinâmica nossa de hoje em dia, mas ainda está em stand-by. E aí eu falei assim, cara, eu vivi, assim, a Bráfica cresceu em termos de mídia, cresceu em termos de faturamento, cresceu em termos de relevância. Eu entrei na pandemia sem ser ninguém na internet. Eu saí da pandemia com gente gritando meu nome na rua, quando me viu. E eu falei, cara, fui eu e a Genera que trilhamos esse caminho. Agora que a pandemia tá acabando,
eu não vou deixar essa amizade, sabe? Essa história linda morrer. Vamos fazer alguma coisa. E aí eu pensei, eu falei, cara... Falei pro Ricardo de novo. Falei, Ricardo, tô com uma ideia aqui. Posso te ligar? Aí ele, pô, liga aí. Eu falei, é o seguinte... todos os parâmetros toda a base de referência da Genera, dos painéis da Genera, enquanto análise, são referências europeias, são bancos de dados europeus. De alguma forma, você está comparando toda uma população que tem uma alta miscigenação com o continente africano com uma base de referência que não necessariamente é um match direto. Existe ali uma distorção na hora de fazer precisão e o resultado, né? Exatidão do resultado. Vamos tentar criar um painel no qual a base de referência seja povos, né? Povos vindos seja de África ou em base de dados majoritariamente pretas. Ele falou assim, cara, incrível, quase que eu falo um palavrão aqui. Incrível demais, vamos nessa. Beleza. Encontramos uma geneticista que estava a fim de fazer essa pesquisa e desenvolver. A gente passou 2021 para 2022, assim, inteiro trabalhando juntos para desenvolver esse painel. Então, assim, pesquisar spin, pesquisar todas as variações possíveis. E aí foi um trabalho criativo muito forte também, porque a gente falou, ok, o que uma pessoa negra ou de referência, né, ou vindo de povos africanos, vai querer descobrir de diferente. A gente foi desde curvatura do cabelo, tipo assim, por que o meu cabelo é 4C, o dela é 4A, sabe? A melanina presente no olho, tipo, na íris. Por que pessoas negras têm o olho mais avermelhado, né, a parte do branco do olho às vezes mais avermelhada ou não. Foi assim, tudo. Ok. Quando você vai para as referências literárias, foi assim, um corte na alma do projeto, porque de traçar tudo que é necessário para você conseguir fazer o painel e girar ele de forma sistêmica, cortou, sei lá, para 9 coisas. E 9 coisas que são muito necessárias, são em termos de saúde basal ali de um corpo humano, mas essas curiosidades, essas frivolidades, assim, não rolou. Então, é um painel que eu já falei várias vezes com o pessoal da Genera, que é o seguinte, para mim ele é um painel que ele é um primeiro passo de uma provocação muito maior a ser feita a ciência, a ser feita a academia, que nós queremos saber, mas a literatura, a academia, não tem referência para que esse painel se sustente e se aprofunde. Então, assim, amplie, né? Absurda, né? Se amplie. A gente precisa com que pessoas pretas sejam mais estudadas, né? Corpos negros sejam mais estudados no sentido de saúde preventiva, que é o que esse painel faz. E que é o que é o grande potencial de publicação, de premiação, de protagonismo desse painel, porque a gente está falando de um produto sobre saúde preventiva, bem-estar e bem-viver da população negra. Olha, e eu desafio... E o peso olha que que isso absurdo, tem, né? eu fico até arrepiada, né? Porque é uma... Longe do meu lugar de fala, mas é uma dívida social tão absurda, né? A gente não ter o mínimo de referência. E é muito legal o trabalho que você faz, porque além de toda essa questão de buscar a raiz da ancestralidade, conectar as pessoas, é buscar essa conexão e você dar repertório e você trazer para as pessoas, é o que você falou, vai no mínimo, né? Assim, a referência da alimentação, a referência das pessoas. Tem muita coisa para ser explorada, né? E é um trabalho incrível que eu espero muito que a gente consiga evoluir. Eu acho que é uma provocação que a gente tem, a gente se faz e a gente tem que continuar fazendo. E que legal que isso nasceu de você e que legal que tem pessoas que pensam dessa forma. Acho que é um processo muito longo para passar ainda. Sim. Mas dá um orgulho danado de fazer parte disso e de conhecer pessoas como você que partem e que fazem esse tipo de ação. Porque de verdade, assim, é o que move o mundo, né? É o que faz a diferença realmente. Não, obrigada, assim, eu sou muito feliz de ter feito esse painel em parceria com a Genera. Eu sinto que ainda existe um trabalho mesmo de explicar o que é esse painel, a funcionalidade dele, a relevância dele, tanto a relevância ali no dia a dia, né, da pessoa mesmo, quanto a relevância social
dele. E era o que eu ia falar, assim, eu desafio tanto a vocês quanto aos ouvintes ou os assistentes que pensem em uma empresa ou um produto que está pautando saúde preventiva da população negra. Me dá 2 nomes, assim. A gente não tem. Porque é isso, assim, quando a gente fala, putz, o racismo no Brasil é estrutural. Esse é um exemplo. A máquina social funciona maravilhosamente bem para adoecer, para adoecer mentalmente, fisicamente, emocionalmente, pessoas pretas. Essa máquina não funciona para trazer prevenção física, social, emocional. Não existe. Então, assim, esse produto que foi desenvolvido ali, já meio que final de pandemia, comecinho do novo normal, os jargões da pandemia do novo normal, ele é um produto de potencial gigantesco. E aí, de novo, né, a conversa que a gente estava tendo mais cedo antes de começar o podcast, assim. Ai, Bia, qual que é o impacto da Bráfica na vida das pessoas, né? Qual que é o impacto do painel DNA Afro na vida das pessoas? Eu não sei. Descobriremos juntas. Porque não tá no meu campo, assim, a minha inteligência não alcança o potencial desse produto rodando ali na mão de pessoas pretas ordinárias da vida, né? E eu acho que a gente, como Genera, né, eu converso muito isso com todo mundo, a gente tem um desafio muito grande, porque a Genera, ela partiu, e ela tem um lado muito forte sobre ancestralidade, mas que existem muitas outras características. E as pessoas, o brasileiro, né, diferente do norte-americano hoje, por exemplo, que tem isso um pouco mais forte, não entende necessariamente o valor de você conhecer a sua genética, de você se entender melhor, não só na sua ancestralidade, mas falando até mesmo de prevenção, né? Então, a gente tem um desafio como marca de trazer mais, de tangibilizar mais a diferença que isso faz, do autoconhecimento que isso te acarreta, para que as pessoas realmente conheçam e saibam mais, né? E eu acho que é um produto que ele tem um potencial muito grande para todo mundo. E o que você falou é muito forte. Como que a gente consegue colocar isso na mão da população como um todo? De não só pessoas que hoje têm um alto nível de conhecimento intelectual e que entendem o valor disso e que buscam isso, mas realmente na mão de todo mundo e que as pessoas entendam o valor disso, né? Sim. E que isso seja uma ferramenta de bem viver. Exato. Né? Que isso seja uma ferramenta de bem viver, assim, se a pessoa vai 100% mudar o estilo de vida dela, a gente não sabe, mas existe ali, você tem o conhecimento, você tem a escolha. Então, é algo que eu acredito que tem muito potencial, tem um caminho longo para trilhar, e acho que é um caminho muito desafiador para a Bráfica em si, Bia em si, acho que é um caminho muito desafiador para a Genera também, porque é isso, assim, as respostas não estão dadas. Essa é a dor do pioneirismo, né? Não tem quem já fez aquilo antes para você ir lá e tentar copiar e entender. Não, uma base, né? Eu acho que vamos tentar fazer uma ação assim, vamos tentar gravar um podcast, vamos tentar trazer de uma forma, né, de uma linguagem assim, e tentando e entender em que momento que aquilo entra na veia da pessoa, assim, né? Que momento que aquilo entra na veia da massa. Então foi essa, assim, eu diria que foi um segundo passo ali da parceria da Genera e da Bráfica, dentro de 2021, 2022. Então, desde 2022, a gente tem esse produto dentro do nosso portfólio, no qual a gente vende. E a ideia é sempre, com as viagens voltando, né? Elas voltaram depois da pandemia, a gente sempre coloca como coisas juntas. Então, putz, você vai viajar? Faz o teu teste de DNA. E sempre gera essa abertura de olho, assim, tipo, nossa, que interessante. Como é que uma agência tá vendendo teste de DNA, né? E eu falo, gente, o nosso corpo, ele é tão sagrado e ele é tão esperto que vem todo o movimento social de governo para apagar a nossa história. Nosso corpo preserva isso. Então, assim, o governo pode queimar documento, o governo pode misturar povos diferentes e fazer com que eles percam as suas línguas, referências, o seu norte social, mas o teu corpo vai te trazer alguma informação. Isso, para mim, assim, é de uma... É sagrado, sabe, assim? Porque, né, ninguém vai te tirar. Isso ninguém vai te tirar. Então,
Eu acredito que sim. É muito bacana, sabe? Eu sou muito feliz de ter essa parceria com a Genera. Eu sou muito feliz de criar a Bráfica desde o começo ligada à ciência. O que também, apesar né, assim, de ser empreendedora, assim, graças a muito trabalho e graças aos meus ancestrais também, a gente tem premiações. Ficamos 2021 e 2022 na lista dos 100 mais poderosos da Panrotas, que é a revista que dirige esse mercado de turismo, né? Sim. E o 2021 a gente entrou por causa do teste de DNA, porque foi assim, do tipo, nossa, que saída criativa, né? Inovadora pro turismo, isso. Então, eu sou muito feliz, assim, de ter a Bráfica dentro dessa dinâmica desde o começo, sabe? E eu entendo que é isso, assim, o futuro, ele é grande, ele é desafiador e tem muita coisa para criar. Você comentou um pouco, né, sobre não saber necessariamente o impacto, mas você já está fazendo isso há alguns anos, né? E como que você percebe, mesmo que talvez não de forma tão clara ou tão tangível assim, como que as pessoas saem no final dessa experiência, assim? O que você já vivenciou em relação a presenciar e as pessoas essa autoconexão e como que elas terminam essa jornada com vocês? Olha, sim, eu já vi experiências mais, né, de perto. E aí, só uma vírgula que eu faria na tua última fala é que, assim, não termina. Só vai terminar quando a pessoa Como morrer. começa, né? Você entendeu? Então, assim, eu já vi cliente que me mandou áudio chorando, do tipo, cara, eu recebi a comidinha de vocês aqui, e na hora que esquentou, o cheiro começou a subir, era exatamente o cheiro da comida da minha avó. E, assim, como é que pode? E agora eu sei que é Angola, eu sei que é uma comida angolana, e eu sei que ela cozinhava com um tempero de referência angolana, e ela também não sabia que era aquilo e permaneceu. Sim, eu já tive gente que foi ao continente africano, teve ali a vivência de poder fazer, né, essa imersão cultural. Eu já tive gente que criou produto Que em legal. cima do próprio teste de DNA. Então, a Aline Shermola, por exemplo, que é uma chefe culinária incrível, ela criou uma linha de temperos com base na ancestralidade dela. Então, ela era quem fazia, né, as comidas pra gente. Então, ela criou uma linha de temperos ali no qual tem essa base de ancestralidade. Sim, poema, conteúdo audiovisual, de pessoas assim, tipo, de gravar, fazer. O audiovisual bombou muito durante a pandemia, então eu acho que isso, assim. E agora, né, tendo um produto que trabalha muito a África do Sul e vendo as pessoas indo para o continente africano, né, tendo essa vivência de África do Sul, sabendo o seu teste de DNA, isso explode mais ainda a cabeça da pessoa, porque quando você tem um contato mais próximo com a pessoa sul-africana, no caso, você percebe que essa coisa de ancestralidade não tá ali no éter. Não tá de, ai, gente, meus ancestrais. Não! É real. É do dia a dia, sabe? Assim, é do tipo, cara, eu não posso namorar com uma pessoa que é do mesmo clã que eu, porque provavelmente a gente, sei lá, é família, e isso faz parte da nossa ancestralidade, é um respeito que a gente não faz. Ou não, eu não vou usar tal cor, eu não vou usar tal roupa, porque é isso, não posso. Você vai casar, por exemplo. Eu já tive a felicidade de ter relacionamento, por exemplo, com pessoas sul-africanas. Você tem que pedir permissão para seus ancestrais antes de noivar. Se os ancestrais, se a sangoma, né, que é a pessoa que faz a conexão com os seus ancestrais e conversa, se autoriza, você casa. Se não autoriza, você descasa. Eu tenho uma amiga, tipo, que ela passou por um processo super triste de desfazer a relação porque não teve aprovação dos ancestrais. Aí você fala, gente, o negócio é sério mesmo, hein? Então, não é só essa coisa de, tipo, ai, não, porque minha ancestralidade. Não, tá no dia a dia ali. Então, os rituais de passagem, né? O legal de você tá lá e conseguir ver, e conseguir viajar e ter uma conexão maior, é que você entende também que as pessoas africanas e sul-africanas, no caso, elas também questionam, né, todas essas tradições e da ancestralidade. Então, não é tudo que elas super abraçam. Algumas coisas hoje, dentro da nossa dinâmica mais cosmopolita, dá uma encrencada ali. Então, os ritos de passagem, por exemplo. O homem, quando atinge uma certa idade, tem que passar por um rito de maioridade no qual ele retorna um homem. E eu tenho um amigo homossexual que passou por esse processo e falou assim, cara, foi algo muito ruim pra mim, porque eu tive que performar ali uma masculinidade tendo, sei lá, 14, 15 anos, que eu não
tinha, que eu não queria. Mas hoje eu sou um homem. Hoje eu entendo que isso faz parte da minha tribo, isso faz parte da minha vivência. E eu respeito esse passado, mas se eu tivesse, né, um filho, se eu tivesse que fazer isso com alguém, eu não faria. Então é algo muito, muito sério, muito da base do dia a dia, né? Tanto que, para uma amiga sul-africana, eu explicando para ela o meu trabalho. Sabe, o que você faz? Eu falei, tem uma agência de afroturismo, a gente faz teste de DNA para as pessoas descobrirem a ancestralidade. Teste de DNA? Eu falei, mas vocês não sabem? Aí eu falei, não. Assim, mas vocês não sabem nada? Aí eu falei, não. Aí ela, você não sabe nome, você não tem um nome, o clã, nada. Aí ela, nada. Ela, nossa, vocês estão todos perdidos. You were all lost. Aí eu falei, yes. A gente tá bem lost, na verdade. Porque é isso. É isso? É pra ela, assim, uma nação Natural. inteira de pessoas que não sabem para onde voltar. E aí, quando eu digo onde voltar, é de você pegar teu carro e dirigir, botar lá no aplicativo um destino e voltar, porque eles têm aonde voltar. Na África do Sul, é isso, né? Apartheid, 30 anos. Esse ano o Apartheid está fazendo 30 anos, que acabou, a democracia sul-africana faz 30 anos esse ano. Meus amigos que têm ali a mesma faixa etária que eu, 35, 40, por aí, todo mundo tem tias mais velhos que moram nas vilas, eles chamam de villages, mais para o interior. Então, essas pessoas vivem mais próxima do estilo tradicional Zulu, Xhosa, de viver. Eles que vivem na cidade, quando, bateu uma depressão, bateu uma ansiedade, eu pego o carro e eu vou passar 15 dias na village, comendo os alimentos da mesma forma Reconectando novamente. que a minha tia faz, que a tribo Zulu faz, que a tribo Xhosa faz, aquela comida, aquele pão, aquele jeito de beber tal coisa. Então, eles voltam real. E aí eu falo para eles, eu falo assim, gente, se vocês soubessem o quanto é sagrado isso que vocês têm e permaneceram, e que a gente, de fato, tá perdido. Se perdeu, né? perdeu, A gente não tem para onde voltar. Sim. Então, e isso cria fibra, sabe? Quando você diz assim, o teste de DNA ajuda a pessoa a ter essa questão do autoconhecimento, eu uso esse termo, cria fibra. Você se torna um ser humano com mais fibra ao descobrir da onde vem a sua ancestralidade. Porque aí você já não tá mais tão perdido assim. Que eu digo, é a panaceia? Não, não é. É uma janela na qual você vai mergulhar e vai descobrir coisas. Mas ninguém vai poder dizer que é do navio negreiro pra cá. Não. Antes disso teve coisa, antes disso tem história e agora eu tô sabendo. É um E como fio, foi? Entendeu? um fio que foi cortado a forceps. Exatamente. Né? E é que agora, de alguma forma, ele começa a se reconectar. Sim. Você falando, eu lembro muito dessa questão da conexão verdadeira, né? Sim. Que mostra um pouco do caminho para voltar para essa conexão das Sim. viagens, das experiências, tanto com a gastronomia, com, né, essa experiência também sensorial que a gente já falou aqui, mas essa conexão. E é muito, muito incrível te ouvir falar e faz todo sentido. Sim. É a mesma coisa, né? A gente estava conversando mais cedo, você falou que vai visitar, né, a sua família e tudo mais, e que é uma região, né, mais interiorana e tudo mais. Isso te traz um senso de norte, de referência de ser volta, humano, de volta, que, assim, é único, Sim, não é? com É aquela certeza. comida que você só come quando tá lá. É aquele jeito de cozinhar, de passar o café que só tem lá. Então, a gente tem essa ancestralidade, assim, né? Esse retorno dentro da nossa dinâmica Realidade de cada familiar aqui. Mas aquilo não está atrelado ao entendimento de sociedade. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente está dentro de uma brasilidade, que vai ter as suas regionalidades ali. Mas não é uma tribo Zulu que, independente da onde está no país, performa aquilo, sabe? Então é diferente. A identidade é bem mais forte. Exatamente. Então, assim, você está conversando com uma pessoa sul-africana, ela vai saber que antes dela ser sul-africana, ela é uma pessoa Zulu. Antes dela ser sul-africana, ela é uma pessoa Xhosa. Antes dela ser sul-africana, ela é uma pessoa Venda. E aí vai todas as tribos. E muitas vezes é problematizado. Tipo, o nome do nosso país é uma posição geográfica, não é nenhum nome. Você Você começou a estudar, conhecer e entender mais sobre a partir do momento que você criou
a agência? Ou já era algo que você trazia? Como que foi para você, na verdade, o resultado do seu teste, né? Você receber, você se conectar, assim, conta um pouco, assim, o que saiu, alguma curiosidade, algo que te pegou muito, que te fez ir mais a fundo, assim. Sim. Eu acredito, assim, eu digo que a Bráfrica eu criei para trazer produtos e coisas que eu gostaria de ter para mim e não achei em outro lugar. Então, eu aprendi com a Bráfrica. Então, assim, eu sou uma super estudiosa de continente africano. Pegou lá a coleção da Unesco e leu inteira. Não fiz isso. Mas eu senti falta, e principalmente desse flerte com a cultura pop. Porque a gente acaba consumindo muito, a gente acaba conhecendo muito e aprendendo muito via cultura pop. Eu falei, cara, por que não tem? Então foi, assim, eu fiz o meu teste de DNA, chorei ali minha meia hora, ai, gente, que emoção. Aí e agora? Eu quero ouvir uma música. E aí eu lembro que tinha minha maior parte do continente africano vem da Nigéria. E Burna Boy não era o que é Burna Boy em 2019. E eu assim, quem é a Anitta deles? Eu falei literalmente isso, eu quero ouvir. E eu não sabia. Aí eu falei, bom, cinema é ótimo pra gente aprender diversas referências. Aí opa, Nollywood. Nollywood é a terceira maior indústria de filmes, é Hollywood, Bollywood e Nollywood. Aí eu comecei a mergulhar em filmes nigerianos e tudo mais, e fui indo, assim. E aí, primeiro destino que eu queria criar para Bráfrica era para Nigéria. Aí entendi que, em termos de negócio, logística, fornecedor, eu precisava de um amadurecimento de empresa e de mercado, né, do trade, que eu não tinha. Falei, então, vou fazer uma viagem para Ouro Preto. Começar mais perto. Vou fazer uma viagem pra Bahia, que eu acho que eu vou conseguir mais fácil. E aí eu fui aprendendo e fui vendo. E eu fui muito feliz em ser convidada para ir pra África do Sul, pro continente africano, pela primeira vez em 2019, pelo governo sul-africano. E aí, na que eu fui pela primeira vez, aí assim, minha cabeça explodiu. Qual foi o primeiro que você visitou dentro? A África do Sul. Mas A África do Sul. tem uma cidade específica? Eu fui primeiro para Joanesburgo. E depois eu fui pra Cidade do Cabo. E aí eu falei, aí na que eu olhei, assim, eu falei, gente, essa cidade é tão interessante quanto Berlim, quanto Londres, quanto Paris, quanto Luxemburgo, quanto Budapeste. Por que que eu nunca pensei em vir pra cá antes? Você entendeu? E aí eu fiquei... a maneira, assim, a moda, a maneira como as pessoas se vestem, os cabelos, o comportamento... Eu falei, gente, por que nunca ninguém vem na semana de moda daqui? A gente mora num país com maioria de pessoas negras. A moda afro é ainda algo muito generalizado. Tipo assim, afro, tá afro da onde? Isso aqui é um tecido africano, tá africano da onde? Por que não vem pra cá? E aí eu vi lá um grupo de senhoras negras, né? Umas 3, 4 senhoras negras viajando sozinhas e felicíssimas, subindo a Table Mountain e tudo senhorinha, cabelo branco. Por que não tem um grupo só pra senhorinhas, né? Só pra galera, não só senhoras, mas senhorzinhos também, tipo, pra galera 60 mais, 70 e viajar e conhecer o continente africano dentro de uma dinâmica que seja gostosa pra eles. Por que não tem? Eu vou criar. Por que não tem um pacote de LGBTQIAP+, pra ir pra lá, sendo que a África do Sul foi o primeiro país do continente africano a reconhecer o casamento homoafetivo? Eu vou criar. Não tinha ainda, porque você precisava criar. Eu vou fazer, entendeu? Então, e foi o que eu fiz, assim. Sim. Só que aí veio a pandemia e estragou minha festa. Mas foi isso. Então, eu fui muito aprendendo com o processo, né? Então, eu brinco assim, eu ando, caio, tropeço pra criar produtos pra que outras pessoas corram, assim. Então, é isso. Eu vivo o que eu proponho, sabe? Então, a minha vida, ela é dirigida pela Bráfrica, assim. Tanto que eu digo que eu muitas vezes me sinto um canal. Porque às vezes eu tenho ideias e falo coisas e penso coisas que eu falo assim, gente, mas garota, você se destacou agora, né? E eu fico assim,
Foi eu mesmo que tive essa ideia. Então, a Bráfica vai fazer 6 anos agora em janeiro. E aí, contando tudo isso, eu falo, meu Deus, que epopeia, Bia. Não, 6 anos Bendito seja o com rolê. a pandemia, Com a pandemia no meio. porque não são 6 anos livremente crescendo e né, essa Exato. coisa toda. São 6 anos com a pandemia no 6 meio. anos. Bendito Bem seja na- aquele rolê e bendito seja o seu amigo. Não é? E bendito seja o Ricardo também, que Bendito me seja o deu, Ricardo. que atendeu minha ligação ali, entendeu? E topou. Mas foi isso, assim. Então, eu me sinto muito um canal, muitas vezes, assim. Que é isso, a minha missão de vida é fazer com que a Bráfica seja essa empresa que traga esses produtos e essas possibilidades de experiência dentro de uma dinâmica na qual as pessoas consigam aproveitar e pagar e se engajar. Você criou um é propósito isso, assim. incrível, né? Cara, eu criei. Eu criei, não é foda, criei. Eu não Isso, vou fazer. você se destacou. Eu não vou fazer. Ai, gente, obrigada. Não, imagina. Tipo, não, assim, foi bem legal. Criei. Sou muito feliz. E é isso. A gente precisa lembrar que o Brasil foi varrido por 2 ondas, né? O Brasil e o mundo. George Floyd e pandemia. Então, assim, acho que durante aquele momento todo de Black Lives Matter e tudo mais, muita gente criou produtos muito transformadores, né? Então, eu acho que eu, dentro ali do meu quadradinho do turismo, da viagem, não sei o quê, de fato, eu trouxe inovações. E eu acho que não é à toa que a Bráfica protagonizou 2 anos consecutivos na lista dos 100 mais poderosos, sendo que 97 dos mais poderosos eram todos pessoas brancas. E 3 dos 100 poderosos eram pessoas pretas e por 2 anos eu fui uma dessas 3 pessoas. O que eu digo isso como uma crítica. Eu não digo isso Sim. como, tipo, eu era uma das 3. Não, né? Deveria Eu ter falo muito mais. gente, por favor, né? Vamos lá. Assim, melhorem. Então, Mas é uma você- provocação. Você entende também que todo esse processo que você gera para as pessoas, né, que vem ali desde a genera com ancestralidade, para ela se conectar com a experiência, para ela criar fibra, para ela entender quem ela é, empodera muito mais também elas a entenderem o que elas podem ser a fundo, né? Absolutamente. Porque tem todo um contexto de país, de estrutural, de falta de possibilidades que a gente teve até agora, mas tem também muito isso da pessoa entender o poder que ela tem que ter, a voz que ela tem que ter a partir de agora. Eu acho que quando ela se conhece, entende a raiz dela, cria essa fibra, como você falou, isso possibilita muito mais isso, né? Quando a gente se conecta com a gente, assim. Sim. Então, eu acho que, além de tudo, é o que você falou, é o começo, né? O que você faz é o começo. Tudo que desperta ali da pessoa depois pro que ela pode criar e fazer, deve ser incrível de Sim. ver. Não, total. Eu costumo dizer que na Bráfica, e eu acho que a Genera faz isso muito bem também, a gente resgata o passado, conecta com o momento atual para criar um novo futuro. E reverbera. Tem Muito, né? tem uma reverberação, Muito. não fica só aqui. Ele Muito. E expande. aí, quando a gente fala, por exemplo, dessa pauta de africanidades e negritudes, eu falo, é isso, a gente resgata, faz um resgate ancestral, conecta com o momento atual e cria um novo afrofuturo. Então, sim, por exemplo, a Bráfica é uma empresa que trabalha com afrofuturismo. Porque a partir do momento que você tira esse véu de ignorância da frente da pessoa, você cria possibilidades imensas. E aí, como é que essa pessoa vai costurar tudo isso de dentro para fora e de fora para dentro? É muito a dinâmica dela, é muito como ela se posiciona. Então, de fato, assim, né, o que a Genera se propõe a fazer enquanto empresa que cria esse produto e que traz essas possibilidades e que dentro das suas possibilidades, democratiza esse acesso a uma ciência. Eu digo isso com muito orgulho quando eu falo que eu sou parceira da Genera. É uma ciência brasileira, uma ciência desenvolvida assim, com esse DNA de brasilidade mesmo, de vamos entender o DNA do brasileiro, é extremamente importante, porque faz com que a gente olhe e se entenda. Eu falo assim, esse daqui foi feito para conversar comigo. E a gente sabe que não é muito difícil encontrar produtos que se conversem, né? Eu, no caso, eu falo mais sobre essa questão da negritude, mas produtos que conversem com a brasilidade, né? Tem muito produto que vem de fora, almejando o mercado brasileiro, mas não quer entender como o brasileiro se comporta. E a Genera essa empresa de genética, né? Traz esses produtos genéticos que conversam
com o DNA do brasileiro, que conversam com a brasilidade. Então, e essa grande diferença, né? Também quando você olha uma empresa gringa que faz testes de DNA e quando você olha aqui, você fala assim, cara, Tupi, que base de análise me traria Tupi? Não é? Não... Putz, legal, vou tentar entender mais, né? E aí, assim, fica até a dica, gente, para vocês fazendo trabalhos assim com povos indígenas. Apenas façam muito. Tem aí um campo, né? Um oceano azul a ser Você sabe que navegado, sabe? o meu resultado tá chegando, né? Mas você falou uma questão ali de uma história, né, relacionada à alimentação, do cheiro da comida da avó, e eu tava aqui pensando, né, refletindo. Eu fui recentemente para Chapada dos Veadeiros, e aí a gente foi numa tribo para visitar uma das cachoeiras, e aí a gente almoça ali na casa de algumas pessoas que plantam ali a própria comida, fazem a comida, você paga um valor, come à vontade, fica conversando, é muito gostoso, assim. E eu lembro que eu peguei, e a comida muito simples, naturalmente, né? Salada ali, um arroz, uma carne. Eu peguei a comida, peguei o arroz, peguei a carne, peguei a salada, a gente sentou, tava conversando, do nada eu comecei a chorar. Eles falaram, o que que foi? Eu falei, eu estou sentindo o gosto da comida da minha avó. Olha, Falei, que loucura isso. E sim. agora eu tô pensando, eu falei, será que tem alguma conexão? É Vamos muito... descobrir, né, Vamos dona descobrir, Amanda? vamos descobrir. Vamos Sim. descobrir. Então é muito legal, assim, mas você traz a questão do orgulho, né, de parceria da Genera, e eu posso falar com certeza aqui pela Genera do orgulho, que é a gente ter você também como parceira, né? Acho que conseguir conectar um propósito que foi criado ali pelo Ricardo, né, da genética também, com outros propósitos tão fortes, com problemas sociais, com questões sociais, com democratizar a informação, com tudo que você trouxe, com o propósito de experiência de autoconhecimento, e ter pessoas como você, junto com a gente nessa jornada é muito gratificante mesmo, assim. Então, se Deus quiser, tem muitos anos ainda, muita coisa pra gente desenvolver junto, e é um prazer muito grande mesmo. Sim, Eu eu acho que não só um agradeço. prazer, mas uma grande honra. E é uma das coisas que a gente Obrigada. preza muito hoje nas comunicações, né? Das parcerias, do que aconteceu no Carnaval lá em Salvador com o governo de Gana, que a gente teve Genera lá junto com a Bráfica também, toda essa Sim. representatividade. Então, a gente faz questão de falar mesmo, de postar lá na página da Genera no LinkedIn, de Sim. também compartilhar nas nossas redes sociais. E realmente é uma grande honra ter essa parceria hoje com vocês. E que Obrigada. lindo e que legal saber mais sobre essa história. Legal, muito obrigada. Bom, fico muito feliz, assim, e que é uma parceria que já dura aí alguns anos e que durem, né, por mais anos aí que virão. Fico muito feliz também. E que venham mais coisas futuristas, Completamente, né? Mais ideias. Inovadoras, mais ideias da Bia, mais ideias da Amanda também, que eu sei que Tenho manda muito certeza. bem nas ideias e que a gente possa conectar isso e que a gente leve Sim. para o mundo de uma forma positiva. Com toda certeza. Eu acho que é isso, assim, um propósito, ele nunca se perde, né? Exato. Então, ele vai sempre se reformulando. Então, conforme tanto a Genera quanto a Bráfica for amadurecendo e conquistando ali novos horizontes, essa parceria vai ali se acomodando e vai atingindo novos desafios também. Então, sou muito feliz. A felicidade e a honra é recíproca. Eu acho que, Amanda, das coisas que mais me pegam, assim, hoje, né, no trabalho que a gente tem na Genera, é essa questão de ouvir a Bia falar e, de alguma forma, isso, cara, isso faz sentido, sabe? Que legal é a gente trabalhar com um produto inovador, bacana, que nem todo mundo sabe o que é hoje, tipo, tem viralizado, as pessoas têm tido mais um conhecimento sobre o que é um teste de DNA, de ancestralidade, de saúde e bem-estar. Mas é muito legal. As histórias que a gente recebe, as vidas que a gente, né, de alguma Muda. forma Transforma. impacta de forma positiva e transforma também. Então, eu sempre falo aqui no DNA Cast que trabalhar com a Genera é isso. Enxergar o sentido que tem, né? A minha terapia é na base da logoterapia, que vai na questão do sentido, né? Do porquê, do para quê. Então, a Genera, ela me traz muito essa conexão com o sentido de vida mesmo. Que legal, Sim. que bacana você... trabalho, né, que te dá um retorno financeiro, claro, que é para todos nós, Sim. né, mas que te dá um sentido, que te dá um retorno também. Caraca, olha a história da Bia, olha a história da Elid, olha a história de quantas e quantas pessoas já foram transformadas Sim. através do É serviço da diferente Genera. você trabalhar com algo que você acredita, né? Sim, E que você acredita, que você quer contar para as pessoas, que você quer que elas conheçam, que Exato. você quer que... É uma potência, né? A Genera, quando eu vim para a Genera,
eu fiquei muito encantada. Eu falei, gente, mas tem muito potencial, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa que a gente pode falar. E eu acho que Genera cresceu muito nos últimos anos, tá se construindo, tem muito potencial. E eu tenho certeza que é o começo mesmo, assim. A gente fala muito de Genera, do que ela já é, mas é muito o começo, tem muita história ainda pra vir. E a mudança que a gente tem na vida das pessoas, até na DASA, assim, tem histórias muito legais, né? De pessoas que encontraram irmãos, pessoas que encontraram família, pessoas que descobriram descendência e estão tirando descendência hoje, que encontraram, né, mãe, que foi o case que a gente teve Dia das Mães. Tem histórias muito fortes, assim. É legal você ver como que é um produto que tem o potencial de marcar e de mudar a vida das pessoas também. Assim como a Bráfrica vem também hoje. Bia, pra ti, a tua experiência com o teste foi lá em 2018 e, claro, que ancestralidade com certeza é o que foi mais relevante, mas por curiosidade, teve alguma coisa ali de resultado no teu teste na parte de saúde e bem-estar que pra ti foi relevante? Opa, com toda certeza. Bom, confirmou minha intolerância à lactose, então mudou A ali predisposição. na minha dieta, predisposição, predisposição a diabetes. Aí eu falei, gente, agora, bora lá. Tenho que fazer um check-up com Tenho frequência. que fazer um check-up com mais frequência, total. Fotossensibilidade, então, o fotoenvelhecimento também. Aí eu falei, bom, então bora reforçar aí Bora de o skincare. protetor, né? E aí é engraçado, porque tem aquela coisa de, pessoa melaninada, né? Quem tem mais melanina não precisa passar protetor solar, não queima no sol. A gente, não, gente, faz lá o teste de DNA que você vai ver. Se alguém te falando que você não Genético. acredita, vai lá no teste, faz o teste que você vai ver que tem que passar sim, entendeu? Eu acho que tudo isso foi muito bacana. E uma coisa que eu vivo revisitando são, por exemplo, exercício físico. Que tipo de exercício físico funciona melhor com o meu biotipo e que tipo de dieta também. Eu falo, carreguei a mão ali, comi muito macarrão. Eu amo macarrão, gente. Comi muito macarrão e agora, quero dar aqui uma enxugadinha. Qual tipo de dieta performa melhor? A low carb, a mediterrânea, e tá tudo lá, então eu acho isso muito bacana. E eu adoro os painéis divertidos, assim. A composição do gênio, do super-herói. Aí eu amo essa parte mais Gênio lúdica. guerreiro, né? Eu adoro essa parte mais lúdica, assim. Eu tenho certeza que eu tenho o meu gênio guerreiro tá super alto. A gente fala muito, né? E eu acho que eu tenho uma expectativa muito grande de que isso seja um futuro muito mais aceito, né? Mas imagina se toda vez que uma mãe, né, tivesse um filho, ela já fizesse e já tivesse esse autoconhecimento de fazer um teste de genética, né? De fazer uma genera. O quanto que não facilita para uma mãe de primeira viagem que o filho começa a falar assim, meu Deus, o que é? Passa 500 metros para descobrir uma intolerância à lactose. Né? Um Você problema. me lembrou de uma história que a gente tem na Bráfica, que a minha memória já não tá muito boa. Eu lembrei agora que foi, assim, uma das coisas mais emocionantes que a gente fez durante a pandemia, que é um casal de mães. Então, são duas mães, elas adotaram uma neném, e a neném tinha, eu acho, uns 2 aninhos na época. E aí, uma das mães é uma mulher negra e a outra mãe é uma mulher branca. E aí, essa mãe me manda mensagem no Instagram, quero comprar o teste de DNA, tudo mais, falando comigo no WhatsApp, e aí ela fala assim, eu, enquanto mulher negra, cresci sem saber a minha ancestralidade. A minha filha, ela pode não saber quem é a mãe biológica dela, mas ela vai saber de onde vem a ancestralidade dela. Nossa, E ela fez o teste de DNA na neném. E aí a gente mandou o resultado da neném e o aniversário dela de 3 anos, a pandemia estava começando a arrefecer, foi com a temática do DNA. A temática daquele país ali, daquela região que se descobriu. E aí depois eu fiz até um conteúdo de YouTube, né? Tipo uma entrevista de YouTube com elas, falando assim, como é que você acredita que o teste de DNA da Carol vai reverberar na criação dela, como um todo? E aí foi uma conversa incrível, assim. Ela falou, é tão majestoso e grande essa pergunta, que acho que passa por tudo, né? O tipo de música, referência estética, absolutamente tudo. Livro, sabe? Intelectuais, besterol. Que você, Muda completamente, dá um norte, vai né? mudar completamente. Então, aquela criança vai ter uma criação
que uma outra criança ali que tem essa mesma idade, que está dentro do mesmo contexto, né, de tempo, histórico e tudo mais, não vai ter. Então, de fato, assim, eu desejo mesmo que pessoas mais velhas façam, que pessoas façam em crianças e que a gente tenha esse conhecimento tanto de traços de saúde quanto de ancestralidade, porque uma coisa, né, reverbera na outra, assim. Então, você, enquanto uma pessoa que se sente bem, que com fibra, né, que tá ali confortável com quem você é, você vai ter um posicionamento mais saudável frente à vida. E tudo isso vai impactando. Então, concordo plenamente com você e essa sua fala me fez lembrar dessa história, muito legal. Bia, você falou da parceria que tem hoje, né, com a Genera, explicou maravilhosamente bem e foi muito legal de ouvir. Muito obrigada mesmo por trazer esse contexto, né, pra gente de forma tão clara, tão bacana. E hoje a gente tem um produto específico Bráfica, que é o painel DNA Afro, que você também trouxe aqui pra gente hoje e explicou. Como, quero adquirir esse painel, como que faz? Hoje é através das plataformas da Genera, é através das plataformas da Bráfica. Explica pra gente, por favor. Bom, para você, gente, ó, em todas as câmeras aqui, que você quer comprar o teste DNA Afro, hoje você compra exclusivamente através das plataformas da Bráfica. Então, você pode entrar ali no nosso site, tem todo um setor de DNA explicando, contextualizando o que é o DNA em si, o teste de DNA em si e o que é o DNA Afro. Então, ali também explica como que aprofunda, né? A gente acaba recebendo muita pergunta, mas qual que é a diferença do de vocês para a Genera? Eu falo assim, então, a Bráfica tem um painel desenvolvido em conjunto com a Genera, Que são resultados que é específicos. exatamente, que é um painel exclusivo que vem resultados específicos feitos pensando na população negra, pensando na saúde preventiva da população negra brasileira. A gente cria conteúdo sobre o teste DNA Afro também nas nossas redes sociais. Tem uma caixa específica que é diferente dessa. Tem! Isso daí é uma parceria. Maravilhosa. É uma parceria artística que, assim, eu amei desenvolver com a Genera. A gente fez, né? A gente tem uma caixinha artística no qual é, de fato, uma obra de arte ali. A gente fez parceria com uma artista muito incrível, a Bia Forentini. Ela tem um trabalho que está super conectado com essa pauta de ancestralidade. Gente, olhem, o cabelo faz a hélice do DNA, assim, é maravilhoso. Então, você tem todo um produto especial mesmo, feito ali, né, com essa curadoria, com esse toque de urbanidade, de Bráfica, junto com a Genera. Bia, e para as pessoas te encontrarem nas redes sociais hoje, passa também os contatos da Bráfica, além do site, como que elas te encontram? Bom, na Bráfica nós somos muito ativos no Instagram, então você pode seguir a gente, que é @Bráfica_viagens. Tem o meu também, que é @BiaMoremi, onde você vai ver lá a minha vida de uma empresária que é uma Solange com alguns momentos de Beyoncé. Maravilhosa. E hoje você não reside aqui no Brasil. Sim, hoje eu moro na África do Sul, Cidade do Cabo, e eu tô aqui por algumas semanas no Brasil e vou voltar para a África do Sul com os meus pais. Maravilhoso. Eu tô muito animada. Sim, Delícia. eles vão me E que visitar. privilégio, né, ter conseguido Sim. fazer esse momento com você nesse período. Muito bom. Que Sim, honra. casou certinho. Tô muito A gente feliz de já estar estava aqui. esperando, já era para ter Sim. acontecido antes, mas acontece Não. quando tem de acontecer, né? É isso. Sim, mas muito legal. Não dá pra planejar. Exatamente. Sim. Não, e é muito bacana, porque é isso. A Bráfica tá num momento de reformulação. Então, comigo morando na África do Sul, a gente ampliou o nosso portfólio por lá. Então, a gente tem produtos novos agora, como o intercâmbio de inglês. Então, para quem quer ir para a África do Sul, ter todo esse processo de reconexão com a ancestralidade e tudo mais, também tem a oportunidade de fazer isso enquanto aprende o inglês. Então, são produtos novos que a gente colocou no mercado e que acaba sendo uma plataforma muito legal de poder vir aqui falar sobre isso. Meninas, o tempo passou e a gente nem viu. Quero agradecer aqui. Amanda, muito obrigada pela sua presença aqui hoje comigo, por essa troca incrível com a Bia aqui Prazer foi meu, um privilégio estar com você também fora do trabalho, né? Já é parceira muito do dia a dia e principalmente com você também, Bia, de ter te conhecido mais de perto, foi uma honra, Obrigada. pessoal e profissionalmente, com certeza, falando. Obrigada, gente. Agradeço.
Sem palavras, Bia, querida, uma honra imensa te receber e ouvir de ti de tão pertinho mais sobre essa história incrível. E assim, desde já desejo muito sucesso e que a Bráfica voe literalmente cada vez Sim. mais e mais, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Uma honra imensa. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Me convidem mais vezes, eu venho. Como vocês viram, eu gosto bastante de falar, eu falo bastante, então conteúdo vai ter. Conteúdos temos. E para você que esteve com a gente até aqui, se quiser encontrar a Genera e acompanhar o nosso trabalho também nas redes sociais, nós estamos no Instagram como @genera.lab, no YouTube, youtube.com/@generalab e o nosso site genera.com.br para saber mais sobre o nosso produto e sobre os nossos testes. Muito obrigada pela sua audiência, meninas. Foi uma honra e um Obrigada. prazer imenso. Muito, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada.